Continuando com esses ensinamentos do Alter Rebbe a respeito do significado místico do estudo da Torá, estávamos vendo que quando se trata do estudo da Torá, na sua parte mais espiritual, esotérica, mística, no estudo da Kabbalah, não somos capazes de captar a essência dos temas e, portanto, a unificação da nossa mente com a sabedoria suprema aqui é limitada, ela é apenas superficial, diferente de quando estudamos a Torá na sua parte prática, aqui no campo mundano e terrestre, as leis conforme se aplicam na nossa vida, no nosso dia a dia, com temas que são da nossa compreensão, da nossa vivência, então isso produz uma unificação integral da nossa mente com aquela halakha, a lei que está sendo estudada, e aquela lei contém dentro de si a sabedoria divina, por mais que camuflada, oculta e etc., mas ela está lá presente. Quando a nossa mente se unifica com essa sabedoria dessa forma, então há essa fusão magnífica da nossa alma com a essência divina. Já no estudo da parte esotérica, não há essa fusão completa. Por quê? Porque a nossa mente, de fato, não é capaz de captar a essência desses assuntos abstratos, espirituais, assuntos divinos muito elevados. Nós apenas temos uma parca consciência, um pequeno conhecimento da existência desses assuntos, sem, de fato, captar a sua essência. Isso que prossegue nos dizendo Alter Rebbe, portanto, aqui não há uma unificação da mente ou uma ligação e vínculo da mente com o estudo, com o tema estudado, como ocorre na parte revelada da Torá, que lá nós sabemos exatamente do que se trata. Então a mente, de fato, ela está imersa naquele assunto, está vinculada àquilo. Então ocorre essa fusão de forma completa. Na parte do estudo da halakha, a parte revelada da Torá, nesse momento, a mente da pessoa abrange e capta a própria essência da sabedoria divina, e não apenas saber da existência vagamente, ou de forma abstrata, ולא מציאותה לבד. ולכן על ידי זה דווקא נעשה גם כן התקללות עצמיות נשמתו באור אין סוף המלובש בחוכמתו יתברך. Por isso, através disso, e somente através disso, ou seja, o estudo da parte revelada e acessível da Torá, que é acessível a todos, que versa sobre assuntos físicos, materiais, mundanos, no campo terrestre, através disso existe essa fusão. A sabedoria divina absorve a essência da nossa alma dentro de si, se fundindo, se unificando de uma forma completa, uma vez que a luz divina está investida nessa sabedoria que a pessoa estudou, apreendeu, através do estudo daquela halakha, daquela lei, daquela passagem talmúdica, etc., que quando se trata da parte revelada da Torá, a pessoa estudou e aprendeu e captou a real essência do assunto, portanto a sua mente foi capaz de se unificar com isso. Isso já não acontece com estudos esotéricos e místicos, quando a pessoa estuda livros de Kabbalah, que versam sobre a Sefirot, mundos espirituais, anjos e almas, etc. Lá, em todo esse assunto, todos esses assuntos, em toda essa temática, a pessoa não captou a essência, e não vai conseguir captar a essência com seu intelecto humano, com seu cérebro físico, etc. Então, como nós já falamos, existe essa limitação. Aqui a pessoa apenas vai ter conhecimento da existência desses assuntos, vai ter uma noção da existência desses temas, porém captando apenas a sua existência e não a sua essência. A sua alma não vai poder se unificar e se revestir por completo nisso e absorver por completo esse tema. Não é capaz de absorver a própria essência. O que nós vemos e concluímos disso, a priori, pelo menos, nesse momento?
Para quem está preocupado, algumas pessoas talvez até estranhariam, puxa, mesmo que nós estamos estudando agora, são assuntos místicos, né, assuntos esotéricos, etc. Alguns estariam surpresos em escutar do próprio Alter Rebbe algo que parece não diminuir a importância, mas o alcance e o efeito do estudo místico, do estudo da Kabbalah, da Hassidut. Mas vamos ter calma que nós vamos ainda ver outros aspectos relacionados a isso. Mas pelo menos nesse momento, de acordo com o que nós vimos até agora, o que nós percebemos, o que nós notamos, que esse efeito maravilhoso que produz a Torá de unificar a alma da pessoa com a sabedoria divina, que é a essência de Deus, isso se aplicaria especificamente no estudo da parte revelada da Torá, que é onde a nossa mente capta a própria essência dos assuntos. Nesse caso, a essência da sabedoria divina que a pessoa está aprendendo, estudando naquela halakha, ela é absorvida e captada pela mente humana de uma forma integral, e aí sim se produz essa fusão e unificação completa, e daí sim nós podemos dizer, não só dizer, o que acontece é que a essência da alma da pessoa se unifica com a luz divina infinita. Já no estudo dos segredos e mistérios da Torá, da parte esotérica, cujos assuntos nós apenas tomamos conhecimento, sabemos vagamente, mas não captamos a essência, né? A pessoa pode apenas captar a existência, de saber que existem, mas sem chegar à real essência. Então também aí não se produz, em função disso, a mente não absorve por completo. Não há um envolvimento total, integral, por isso também não se produz essa fusão e essa unificação da alma com a luz infinita de Deus. Porque por mais que Deus, na sua essência, transcende a Chokhmah, transcende a sabedoria, por isso a gente podia dizer, talvez justamente nesses assuntos que estão fora do alcance intelectual, acima da sabedoria, lá paira a presença divina de uma forma ainda mais intensa, porque Deus transcende a sabedoria. Mas no final das contas nós vemos onde repousa Shekhinah, onde paira a presença divina, na primeira das Sefirot, no primeiro dos atributos, que é o atributo de Chokhmah. Então, de fato, a luz divina, a essência de Deus, sem dúvida, é transcendental, mas onde ela se manifesta? Na Chokhmah, na sabedoria. Quando nós não somos capazes de absorver e captar esse nível de sabedoria, então isso também nos limita, e isso significa que não temos a possibilidade de se unificar com a essência de Deus. Por quê? Porque a essência de Deus está revestida na sabedoria. Conforme nós mencionamos acima, Gam Yediat HaMetziut Yediat Sichlit, na verdade, mesmo o que nós falamos sobre o estudo da Kabbalah, que nós temos alguma noção, sabemos da existência, isso também é um conhecimento intelectual. Isso não é algo que captamos apenas com fé, por exemplo. Acreditar. Não. Nós estudamos, aprendemos, entendemos alguma coisa. Ou, por exemplo, o próprio Tânia, outras obras versam também sobre a anatomia da alma, conhecimento da alma e o funcionamento da alma. Tudo isso são temas abstratos, temas espirituais. Mas a pessoa pode estudar esses assuntos com o seu intelecto, pode até se aprofundar nisso, sobre o funcionamento, a atuação da alma, como ela dá vida e energia ao corpo, ou os poderes da alma, chamadas vestimentas da alma, e assim por diante. E por trás disso existe uma profundidade intelectual também muito grande. Isso também a pessoa pode até transmitir e explicar de uma maneira que até o intelecto do seu companheiro entenda isso, capte alguma coisa, mas no final das contas ele sempre nos enfatiza que toda essa sabedoria e conhecimento que temos ou podemos ter da anatomia da alma, das coisas espirituais, tudo isso sempre é só arranhando superficialmente. É só saber da existência, entender também, mas da existência, mas não ainda da real essência. Da mesma forma ele nos diz, o mesmo se aplica também ao estudo e conhecimento
da parte profunda da Torá, dos mistérios da Torá, da parte esotérica. Gam b'sechel enoshi, isso exige um estudo, aprendizado e profundo, e exige um envolvimento intelectual da mente humana, não é? Mas sempre tudo aquilo que a pessoa captar nesse campo místico e esotérico vai ser apenas na parte superficial do assunto, apenas sabendo da sua existência sem captar a essência. Apenas aqui se ressalta que, uma vez que isso envolve também o intelecto da pessoa, para estudar a parte mística da Torá, os segredos da Torá, a pessoa tem que ativar o seu intelecto, e talvez aqui até mais difícil, porque ele tem que se concentrar em temas abstratos, em temas espirituais, que é mais difícil para a sua mente visualizar, captar ou absorver. Mas uma vez que o intelecto da pessoa na prática também está envolvido nesse processo mesmo do estudo da parte mística da Torá, por isso esse estudo é capaz de ter um efeito marcante na alma da pessoa, de causar um impacto muito profundo na nossa alma, como nós vemos na prática. E aqui eu gostaria de rapidamente ler para vocês uma passagem do quinto Rebbe de Chabad, Admor Rav Sholom Dober, chamado Rebbe Reshab, que ele fala sobre isso, sobre o estudo da parte mística da Torá, mesmo com as suas limitações, que não somos capazes de captar a essência. Só depois da vinda de Mashiach, quando esses temas, quando esses assuntos vão estar escancarados a nós e vão estar acessíveis a nós de todas as maneiras. Mas por enquanto o estudo da parte profunda da Torá, primeiro da Torá, tem essas limitações, mas mesmo assim, nos diz o Rebbe Reshab, mesmo que no estudo desses temas a gente tem apenas o conhecimento da existência, sem captar a real essência, mas aqui acontece algo também extraordinário, mesmo só tomando conhecimento da existência. Mas de que existência nós estamos tomando conhecimento? Da existência de Deus, da existência e atuação divina, da existência da nossa alma, da espiritualidade, não é? Que de fato a gente não capta isso, não vê com os olhos, com os ouvidos, não toca, não vê isso de forma sensorial no mundo que nos rodeia. Mas aqui, através de um esforço intelectual e concentração por parte da pessoa no estudo desses assuntos espirituais, no final das contas, alguma coisa disso a pessoa capta, nos diz o Rebbe Reshab, a pessoa começa a captar espiritualidade, e começa a se fazer sentir dentro dela, da pessoa, uma espiritualidade maior, que se manifesta, que vem à tona, o Mitkasher Benidbag Bazeh. E com isso a pessoa deixa de ser tão grosseira, ou tão materialista, ou tão ligada ao lado físico e corpóreo. O Bale Malato Madregata Ruchniut, e com isso a pessoa vai se espiritualizando através desse estudo. Hen benafsho beatzmo, tanto a pessoa em relação a si, a sua própria alma que se eleva, como também todas as atividades que a pessoa realiza, até a sua forma de trabalhar, de agir, de comer, vai ser diferente quando a pessoa se torna mais espiritualizada. Tudo isso fica mais refinado, delicado, elevado, espiritualizado. Em geral, a pessoa começa a fazer as coisas não só visando o lado físico material, o que eu tenho a ganhar com isso, ou o seu ego. Não, a pessoa começa a fazer as coisas de uma maneira mais refinada e elevada. Kol davar sheoseh, tudo que a pessoa faz, no momento que ela começa a estudar essa parte profunda da Torá, essa parte espiritualizada, por mais que ele não captou ainda a essência, mas isso espiritualiza a pessoa. Portanto, tudo que ela realiza, seja no estudo da Torá, ou seja no cumprimento das mitzvot, na prática de boas ações em geral, a pessoa vai fazer isso com intenções mais elevadas e sublimes, não por interesse próprio, não com segundas intenções. A pessoa começa a fazer tudo de uma forma muito mais refinada e delicada, não grosseira. She'eino margish et atzmo, a pessoa deixa de sentir tanto o seu ego.
eu faço, sou eu que realizei, eu consegui, etc. Então a pessoa deixa de sentir tanto assim quando ela se espiritualiza, e aquilo que ela faz de uma maneira muito mais sublime e elevada, e sem querer fazer para aparecer diante dos outros, ou para se realçar, etc. O Beininim Gashmi Muvan Mikol Sheken, Shenifshat Migashmiuto, e mesmo nas coisas físicas materiais que fazem parte da nossa vida, a pessoa, através desse estudo elevado, ela se espiritualiza, e mesmo as suas atividades de cunho físico e material também se tornam mais elevadas e espiritualizadas.